Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma curiosidade que poucos conhecem, só quem é do meio que acaba se atentando a essa informação. Então, eu vim falar sobre o cérebro triuno. Já ouviram falar? Então, o que é um cérebro triuno? É um cérebro que possui três instâncias, né? Três cérebros. Como assim, Shirley? A gente tem três cérebros? Sim, nós temos três cérebros. As pessoas acham que a gente só tem um cérebro, né? Mas ele é composto de três cérebros. Por quê? Há milhões de anos atrás, nós possuímos o primeiro cérebro. Lá, o homem primitivo, né? O homem das cavernas, ele possuía o cérebro de sobrevivência e de defesas, né? E o que é isso, Shirley? Então, ele possuía simplesmente as funções basais, né? Então, tanto de regulação interna, né, que nós mantemos até hoje, como os instintos de defesa, porque era a cadeia do mais forte, não era? Então, o maior comia o menor. Então, com esse cérebro, eu detectava perigos e eu entrava em estado de alerta, ou eu entrava em estado de fuga, né? E com isso eu fui desenvolvendo as estruturas. Então, eu precisei desenvolver a violência, o orgulho, o medo, o poder, né? E assim, como que a gente conseguiu sobreviver? A raça humana só conseguiu sobreviver por causa das estruturas empáticas, que é o amor. O amor não acolhe, não cuida, não protege, né? O ser, ele não sobrevive sem a essência do amor, né? Então, nós temos as estruturas egocêntricas, todos nós temos lá nos nossos instintos. E onde está isso, Chile? No nosso DNA, né? Nós recebemos celularmente todos esses registros e memórias que estão no nosso DNA. Então, todo mundo tem no seu instinto a violência, o medo, o orgulho, o poder, a ofensa, apego, impaciência, raiva, inveja, incesto, homossexualidade, poligamia. A gente traz de uma memória celular, né? Mas nós também trazemos as estruturas empáticas, o amor, a humildade, a coragem, a fraternidade, a inofendibilidade. Que é isso, Shirley? A capacidade de não se ofender, né? O desapego, a paciência. E com o passar dos milhões de anos, a gente ganhou o segundo cérebro, as emoções, sistema límbico conhecido hoje, né? Então, reptiliano, primitivo e emoções. Agora imagina passar milhões de anos aqui com esses dois cérebros, né? Instinto e emoção. Era olho por olho, dente por dente, não é mesmo? Quando entra a raça Sapiens Sapiens, hoje nós estamos na quinta raça Sapiens Sapiens, indo já para a sexta raça. E como é que a gente sabe? O esfenoide, né, aqui, o osso esfenoide, ele está se abrindo. Então, a ciência sabe que nós estamos partindo já. A criançada que está nascendo hoje já nasce com esse esfenoide mais aberto, que denota a sexta raça humana. Então, nós estamos já num processo de evolução, não é verdade? E então, quando nós entramos no Sapiens Sapiens, nós entramos lá com o terceiro cérebro. Então, primeiro, segundo, terceiro. E qual que é esse terceiro? É o neocórtex, né? Conhecido hoje pela ciência, neocórtex. E o que ele faz? Ele tem a capacidade do poder cognitivo. E o que é isso, Shirley? É
a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar. Então, eu olho uma situação, eu avalio, eu negocio, não é verdade? Então, é muito importante a gente perceber que todos nós temos esses instintos em nós. E para que nós viemos aqui? Não foi para evoluir? Então pensa bem, se nós só conseguimos sobreviver por causa do amor, não é? Isso aí, nossa, pode olhar na nossa literatura. A raça humana só conseguiu sobreviver por causa do amor. Porque se a gente tivesse só a estrutura egocêntrica, que é da violência, o ódio, a gente não teria sobrevivido. A gente sobreviveu por causa do amor. Então, se nós estamos num processo de evolução, qual é o nosso compromisso com essa evolução? É nos melhorarmos, não é? Então, eu vou explicar aqui na minha mão como é que se dá essa questão. Então, lá, ó, no homem primitivo, primata, eu tinha o cérebro reptiliano, tá? Depois eu entrei com o cérebro, sistema límbico das emoções, e quando eu entro com o terceiro cérebro, que é o do poder cognitivo, de raciocinar sobre, eu começo a reeducar essas tendências violentas, esses instintos. Então, hoje ainda a gente age muito por impulso, né? Então, a ciência sabe, né, através da neurociência que estuda o cérebro, as emoções, os comportamentos, ela sabe que o nosso instinto, ele sobrepõe o nosso poder de avaliar. Então, qual é o nosso compromisso com essa reeducação dos nossos pensamentos negativos, nossa raiva, nossa ira, nossa revolta, nosso egoísmo? É olhar para cada situação e raciocinar sobre. Eu estou passando por determinada situação. O que eu posso fazer para agir mais adequadamente, mais civilizadamente, mais evoluidamente do que esse instinto? Porque se nós não pararmos para avaliar e negociar, quem toma todas as decisões é o nosso instinto. Ele vem na frente porque foram milhões e milhões de anos agindo por instinto. E nós estamos no século 21 já para uma virada de chave, né? Se eu tenho essa inteligência, se eu tenho essa capacidade, eu posso começar a olhar e avaliar o meu comportamento, meus pensamentos. Eu tenho que prestar atenção nos meus pensamentos, porque o cérebro, a função dele é emitir pensamentos. Para quê? Para aquelas funções basais que eu falei. Ele libera, conforme ele está liberando pensamentos, ele está liberando energia, uma energia basal, para que eu possa ter o funcionamento básico, a respiração, o metabolismo, né? E então é muito importante nós começarmos a colocar a atenção. O que eu penso? Como eu penso? Porque os pensamentos, eles vêm o tempo todo. Então, se eu não me colocar no momento presente, a atenção, foco, hiperfoco no que eu estou fazendo, eu acabo me ligando a esses pensamentos que me levam lá para trás, me levam a N situações que resgatam emoções que eu vivi lá. De repente a gente se vê conversando sozinho. É porque eu devia ter feito isso, porque eu devia ter feito aquilo. Então, olha,
não gero toda uma reação neuroquímica de adrenalina e cortisol na minha corrente sanguínea que me deixa num estado de sofrimento, de angústia. E muitas vezes esse pensamento, ele me projeta para o futuro, sabe? E aí eu fico naqueles pensamentos mirabolantes, crio frustração, crio expectativa, crio ansiedade. Então, muito importante nós estarmos atentos a essa cadeia de pensamentos, porque se a gente não se der conta e, sabe, colocar o nosso foco no que nós estamos fazendo, por exemplo, olha, tô pegando essa caneta, tô abrindo esta caneta, tô colocando atenção aqui, naquilo que eu estou fazendo naquele momento. Seja lá o que for que eu esteja fazendo, eu estou colocando a minha atenção. Agora, quando eu faço tudo no piloto automático, seja as tarefas de casa, seja ir para o trabalho, voltar, as minhas atividades cotidianas, se eu não colocar foco, eu fico viajando, né? A gente dá o nome de devaneios. Eu fico lá naqueles pensamentos e aí eu fico pensando no que fulano fez, no que fulano deixou de fazer e por que eu podia ter feito isso, porque... Então eu tô sempre com a minha cabeça entulhada. Chego a ficar cansado de tantos pensamentos. E aí, se a gente não prestar atenção, a gente fica com pensamentos obsessivos. A gente fica pensando naquilo. E eu entro em estado de angústia, de sofrimento, e eu não consigo perceber. Então, muito importante a gente conhecer que nós temos 3 cérebros e que hoje eu tenho a capacidade de raciocinar, porque eu tenho a inteligência, eu tenho essa cadeia de pensamentos que eu posso avaliar, negociar e reeducar esses pensamentos quando eu tiro o foco, né, de milhões de pensamentos, porque mesmo aqueles que eu nem dou atenção, está sendo gerado milhões de pensamentos. Então, eu tenho uma estrutura neural em que me move para determinadas cadeias de pensamento. Quando eu começo a reeducar os meus pensamentos, eu vou criando outra rede neural. Eu estou sempre alerta, assim, não, para que eu estou pensando isso, né? Então eu posso dizer como a gente aprende no curso de meditação, presta atenção no pensamento. Oi, pensamento. Obrigada, pensamento. Tchau, pensamento. Agora eu estou fazendo tal coisa. Então eu vou reeducando esse pensamento. Paro de deixar ele tomar posse, né? Porque os pensamentos, eles acabam tendo vida própria. Então eu não posso deixar esses pensamentos tomarem conta da minha vida. Eu tenho que tomar conta dos meus pensamentos. Eu tenho que olhar, avaliar e ver se é um bom pensamento ou não. E eu não estou dizendo que nós não devemos pensar para planejar, para criar metas, projetos. Muito pelo contrário. Então, eu estou colocando um foco em algo. Estou direcionando, planejando, tendo metas e promovendo ações para transformar. Então, é isso que nós temos que nos dar conta e fazer com que essa máquina chamada cérebro, ela possa agir ao nosso favor, ok? Até a próxima.